Olá, Rio Avistas, estamos de volta. Desta vez com João Paulo Menezes e Daniel Campos Silva. Vamos falar sobre. Aliás, subscrevam por favor o canal e as minhas páginas associadas Verdes Anos 1939, tanto no YouTube como no Instagram e Facebook. E espreitem também as restantes páginas da comunidade Rio Avista. Com isto refiro-me a Reis do Ave, Blog Rio Avistas e o Onda Verde. São os que têm mais. Existem mais páginas, mas essas são as mais ativas no momento. Muito bem. Porto 1, Rio Ave 0. O Rio Ave teve nova derrota. Vamos na sexta consecutiva. Corrijam-me se eu estiver enganado. Sexta derrota consecutiva. Infelizmente estás certo. Depois, um jogo em que o Rio Ave, embora tenha aparecido na primeira parte, eu acho que não criou grandes oportunidades de perigo. Tive essa conversa ontem com alguns colegas aqui de painel. Algumas pessoas discordam de mim. Uh, um total de 16 remates do Porto contra 6 do Rio Ave. O Porto conseguiu enquadrar com a baliza 3 remates, o Rio Ave apenas um. O remate do Tamás, do Rio Ave, lembro meu. O Porto ainda tirou duas bolas a poste. Aqui nos golos esperados, o Porto Eu 1,96. contei três, mas também não nos vamos zangar por causa disso. O Acho que o Rio Porto mandou Ave, três bolas aos ferros, mas acho que foram só duas. pronto, mas continua. Foi aquela à meia volta na primeira parte e depois foi uma em contra-ataques, algo assim do género. Mas pronto. O jogo, para ser assim, para ser modesto, nós estávamos a jogar com um Porto e temos vindo de uma sequência de resultados bastante complicada para nós, portanto, eu não posso dizer que estava à espera de uma vitória em terreno adversário. Até porque o Porto é uma equipa extremamente difícil, não só pelo futebol praticado, mas por tudo o que envolve um jogo de futebol. Eles dificultam tanto quanto possível. Já se bem falando disso noutras jornadas, por exemplo, ontem no nosso jogo, e eu fui ver o jogo ao estádio, a partir do minuto 90 não houve futebol. Mas há mais coisas para falarmos. Não é assim, eu não posso dizer que gostei da equipa, também não foi a sua pior exibição, e como eu dizia, perante a suposta melhor equipa deste campeonato, é que vai em primeiro. Uh, mas com a bola, mais uma vez a equipa demonstrou falta de coordenação, falta de organização, muitas perdas de bola desnecessárias, a perdermos a bola sozinhos, principalmente na primeira parte, a fazermos movimentos no passe, ou seja, a trajetória que a bola faz no passe é contrária aos movimentos que os atletas estavam a percorrer no campo, e isso diz muito da orientação que a equipa tem ou da falta dela. Daniel, não sei se concordas, assim foi uma breve análise, não falei de tudo. Também vais trazer mais coisas, suponho. Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Genericamente, sim, estou de acordo. Deixa-me só falar aqui de uma coisa que eu achei muito curiosa, que vi por acaso agora que estamos a gravar, que foi um depoimento do Farioli a dizer que o nosso sistema de pressão é idêntico ao do Liverpool do Klopp. Pronto, eu ao primeiro time, quando li o título. Depois fui ouvir o que ele disse, pronto, percebi um bocado e faz algum sentido. Pode ser semelhante na ideia, não será semelhante na qualidade, mas pronto, é a questão de ser o tipo de linhas que montamos. Ele falou em 4-3-3, pronto. Montámos a pressão, e ele falou um bocadinho disso e acho até que o Farioli poderá ter ficado surpreendido de nós não termos ido com uma linha de 5. Ele se calhar achou que no último jogo fomos a 4 porque era um jogo importante, mas como tínhamos ido a 5 em Braga, achou que se calhar íamos a 5 ao Dragão e se calhar foi ali um bocadinho surpreendido por causa disso e daí também ter falado dessa situação.
foi um jogo, foi um jogo curioso porque eu acho que estamos a ver um Ronaldo um bocadinho melhor, com mais presença ofensiva e, acima de tudo, com mais ligação. Claro que se nós estamos a treinar isto há 3 semanas, é normal, como tu dizes, há um jogador que vai para a esquerda, uma bola que vai para a direita, um jogador que vai ao apoio e a bola vai longa e vice-versa. As coisas ainda não estão ligadas e ainda tivemos o azar de, em relação ao último jogo, desfizemos o duo da frente. O Tumble saiu e obrigou o Blessa a ir para avançado, e entrou o Olinho. Portanto, a dinâmica que se calhar foi trabalhada na semana, naquela primeira semana em que no jogo resultou de uma forma interessante, desfez-se. E curiosamente, no final do jogo, percebi que efetivamente este Blessa é mais um falso 9 do que, do que um avançado. Ele próprio confirmou isso na entrevista que lhe fizeram. Portanto, se calhar estava um jogador mais tipo Gelson Dalla, embora a fisionomia seja completamente diferente, o centro de gravidade e a ginga não tem nada a ver, mas talvez na ideia de ser um jogador mais livre, parece que pode ser essa um bocadinho a ideia daquele jogador que temos ali. Achei muito curioso também, temos feito 6 remates na primeira parte e 0 na segunda. Acho que não é essa a ideia que temos do jogo em si, não é? A segunda parte não foi assim tão inexistente em relação à primeira, até acho, eu sei no nosso grupo que há quem acha que nós até melhorámos na segunda parte, mas a verdade é que bolas rematadas foram 0 e à baliza, então, não foi mesmo nenhuma. Enquanto que na primeira parte tivemos ali 2 lances, o Olinho, se fosse um Jardel, tinha posto a contar, mas não é. E depois também aquele lance acho que é do Bezerra, que o Spiquito chega um bocadinho atrasado, também podia ter feito ali algum estrago. Um, foi, eu acho que foi um bocadinho inspirador ver a equipa a jogar, mas isto por vitórias morais não vamos lá. Era preciso um bocadinho mais de capacidade. Acho que também devemos dizer, perdemos por 1-0, sofremos 2 golos, um deles foi salvo por 8 centímetros e não levámos 5 porque não calhou. Se o Porto está em dia assim, éramos um bocadinho atropelados com as bolas ao ferro, com algumas bolas que o guarda-redes largou, aquilo podia ter corrido mal. Uh, Vamos ver o que é que a coisa traz. João Paulo. Terminaste, Daniel? Sim, Eu ia passar aqui, ia passar. Assim, por acaso discordo aí de teres dito que podíamos ter levado 5. Acho que o Porto também não fez um jogo por aí além. Acho que poderia ter chegado aos 3, sim, ou pelo menos ao 2, mas 5. Não acho que o Porto tenha feito um jogo por aí além. Relativamente ao Farioli estar à espera de 5 defesas, é assim, quem montou um autocarro contra o Arouca, sim, eu também esperaria. João Paulo, defesa a Então, 4, esquece boa disso. tarde, bom dia, boa noite. Ahm, eu, eu vou trazer uma perspectiva, não é diferente, é complementar àquilo que vocês disseram. Em relação a este jogo com o Porto, analisando só este jogo seria sempre, no contexto em que o Rio Ave se encontra, já de sofrimento ou de pré-sofrimento, este jogo seria sempre um, um, um hiato, seria sempre uma pausa, porque estamos a jogar contra o líder do campeonato. Por um lado, os jogadores entusiasmam, já sabemos, os jogadores dos clubes que não lutam pelo título, quando jogam contra os clubes do título, tentam sempre dar mais nas vistas, ganham ali um suplemento de, de ânimo, um suplemento de alma que depois, infelizmente, eu estou a falar de uma forma muito genérica, aplica-se também ao Rio Ave, depois não confirmam quando já recebem em casa o Casa Pia, o Tondela e etc, etc. Pronto. Portanto, este jogo com os grandes, no contexto em que o Rio Ave se encontra, com o Porto em primeiro, e com a tal transição que parece estar a acontecer na equipa do Rio Ave, seria sempre um jogo que nos deixa assim como o tolo no meio da ponte. Não sabemos bem o que é que devemos dizer. Não dá para, acho que não dá para tirar ilações. Ou seja,
Claramente vimos um Porto muito mais fraco do que o Porto da primeira volta. Eu não tenho nada, rigorosamente nada a ver, mas acho que o Porto a jogar assim não vai conseguir safar-se. O Porto vai ter 6 jogos em março, muito importantes. A jogar assim, vejo para os portistas. eh, eh, não vejo muito ânimo e quero lá saber do Porto, mas só para dizer que me parece que este Porto não tem nada a ver com o Porto da primeira volta, que jogou contra o Rio Ave. O Rio Ave também está nesta situação, lá está, de transição, porque vinha com 5 mais uma, 6 derrotas, e a transição para quê? A transição para o campeonato que vai começar domingo. Portanto, epá, claro que é chato, é chato a gente ter estes discursos mas agora é que é tudo. Mas a verdade é esta. As tais 11 jornadas, e se calhar vamos desenvolver um bocadinho isso, se calhar. O campeonato começa com o Famalicão, agora são 11 jogos. 6 em casa, um é com o Sporting, 5 em casa, ganharmos, fazemos 15 pontos, ficamos na Primeira Liga. Claro, também temos jogos fora, temos 5 jogos fora e até com adversários também acessíveis, mas o campeonato. Portanto, só para concluir e para não entrarmos já na história dos 11 jogos, este jogo foi um jogo estranho, é um jogo diferente, não sei bem como avaliar. A verdade, eu acho que vimos alguns sinais melhores do que vimos em Braga ou que vimos nas derrotas anteriores. Pá, mas será que estes sinais que vimos são fruto do contexto específico de jogar no Dragão? Só agora, frente ao Famalicão, é que. O Famalicão é o teste. É o teste para tudo. Até, até para se quisermos chegar na primeira divisão. É uma espécie de tudo ou nada. Tudo ou nada começa frente ao Famalicão. Portanto, em relação ao jogo com o Porto, tudo o que se possa dizer é precário, é transitório. Não sei muito bem o que dizer. É isso. Muito bem. E eu temo uma coisa que é houve uma injeção de ânimo no último jogo. Nós no último jogo apresentamos uma equipa que não parecia a mesma que tinha jogado uma semana e 2 semanas antes. Apresentamos uma equipa. Estás a falar, o último jogo é o Moreirense, Sim, o jogo que perdemos. sim, com o Moreirense. Sim. Não Os é que. jogadores, os jogadores Não, entraram. Tiago, deixa-me só espicaçar e dinamizarmos um bocado aqui a conversa, também para não ser três monólogos. E por acaso foi uma das coisas que depois eu fiquei a pensar durante a semana, e agora, pá, se és uma das pessoas que eu estou a contrariar, assumo isso, eu estou a falar genericamente. Epá, parece que nós ficámos satisfeitos por perder com o Moreirense. Eu já, no fim, já via a dizer, pá, isto estamos, agora é que estamos no caminho certo. Epá, perdemos com o Moreirense, cara, nós não perdemos com o Benfica, com o Porto, com o Sporting ou com o Braga aqui em Vila do Conde, perdemos com o Moreirense. Pá, já estamos tão aflitos, já estamos tão doentes, entre aspas, claro, que já vemos, pá, se o Grossai faz um bom passo, um bom sinal. Se o Notói chega primeirinho a uma bola, bom sinal. Não sei, acho que pode ser. Tanta fome que estamos a confundir a fome com a vontade de comer. Continua, desculpa. Certo, mas não me confundas a mim, porque eu não estou satisfeito nem resignado. O que eu ia dizer é que, de facto, nota-se uma vontade diferente. Perdemos, é um facto, perdemos os dois jogos, mas no jogo com o Moreirense, principalmente, notou-se uma entrega diferente. Notou-se, por exemplo, algo que contrastou com a substituição do Spikic e do Molinho. Não sei se repararam, mas ambos saíram a passo, ambos percorreram todo o campo, literalmente a passo na sua saída. Num jogo que estávamos a perder por 1-0. Isso eu não gosto de ver. Estamos a perder, pá, vamos sair. No caso, o Spikic estava encostado até à linha contrária, pá, pode sair por aquela linha, pode e deve, é o que mandam as leis do jogo. Uh, Agora, o que eu ia dizer não era relativamente a isso, era esta injeção de ânimo que se deu no jogo contra o Moreirense, o que me parece ter-se dado, parece-me que houve uma entrega diferente relativa aos jogos anteriores. Eu tenho medo que ela também se tenha esmorecido com estas duas derrotas, porque a realidade é só uma. Os jogadores também, pá, o ânimo foi diferente, ok, mas o resultado foi o mesmo. E o ânimo vai por aí abaixo. Isso também temos. Já agora,
Mas Isto não te numa. esqueças que o Saltiris tem a 100% a certeza que é o homem certo para nos levar para a manutenção. Olha, Estava a ser irónico, desculpa. eu não tenho essa certeza a 100%. Também não sei se ele nos vai levar para lá. Fico preocupado porque estes sinais são sinais muito negativos. Uma equipa que está a perder, o que eu acabei de referir, uma equipa que está a perder e os seus atletas não saem a correr para o banco e ninguém lhes diz nada, isto para mim não é normal. Já agora, só um detalhe mais tático. Não sei se repararam, mas nós tivemos muita dificuldade em sair com a bola a jogar, a partir de trás. Uh, e na primeira parte, no único momento em que o nosso guarda-redes Enio aliviou uma bola para a frente, o Spikic criou uma oportunidade de perigo. Ok? Numa bola que supostamente se está a dar por perdida no futebol de hoje em dia. Não sei se foi o Pep Guardiola, quem quer que foi, quem quer que seja, que disse que o futebol se jogava sempre a partir de trás. Nós não temos equipa, ou a meu ver, nós não temos equipa para construir sempre a partir de trás. Muito bem, melhores e piores em campos. Na minha opinião, às vezes é dia para dizer no melhor pano cai a nódoa e ontem pareceu-me que a nódoa caiu no Bruçai. Teve lá, teve no momento do golo e quanto a mim, grande parte da culpa do golo é dele. Deixa o passe entrar nas costas, é lento a recuperar e abriu um vazio para que depois o Frohold entrasse pela área adentro. Uh, no melhor, houveram outras exibições fracas já agora. E aqui menção desonrosa também para por exemplo, o Molinho, que tanto nós falamos que ele está a jogar fora da posição este tempo todo, voltou à sua posição raiz e foi incapaz de demonstrar algo diferente. Uns piquitos também muito frouxos. Mas pronto, é sempre a dar porrada nos mesmos. Não é porque eu gosto de dar porrada. O Notói também teve muito fraquinho, na minha opinião. Se calhar até pior do que o Molinho e os Piquitos. Do ponto de vista positivo, e recuperando aqui, citando as palavras do João Paulo Menezes, há uns meses atrás, referindo-se ao André Luís, eh, parece que sempre que o Diogo Bezerra tem a bola nos pés, podemos criar alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Na altura, com o André Luís, o João Paulo disse que era 50% de probabilidades de haver um golo. Como o Bezerra, não tem vindo a ser assim, mas é de facto o jogador que mais nos entusiasma. A realidade é só uma. E ele também chega lá à frente e depois não tem ninguém para jogar a bola com ele. É muito difícil. Por isso, pior, Vrosai, melhor, Bezerra. Daniel? Sim, eu tenho algumas dificuldades em partir assim, tão simplesmente a análise, mas sim, Zé, e diria que o Brabeck também. Ele fica naquela fotografia do golo, mas eu acho que ele naquele lance é bombeiro, e pronto. Não fez a falta, se calhar hoje teria feito a falta, na altura se calhar quis evitar o amarelo. A verdade é que o adversário também apanha a bola em cima da linha. Desculpa-me interromper-te, mas falaste do Brabeck e desse lance em específico. Há muita gente nos comentários a comentar porque é que ele não estica a perna no lance. Muita gente nos comentários das highlights do jogo a fazer essa pergunta. Sim, sim. E poderia, mas ele se calhar preferiu não ver o cartão. Portanto, é o que é, e vale o que vale. Eu nem sei se ele tinha noção como é que estavam as costas dele e se o cartão podia depois ser de outra cor. Só ele poderá dizer qual é que foi o raciocínio. Do lado negativo, acho que o Braçai também, não sei, estamos todos malucos, porque nós vamos aos sites que pontuam os jogadores e o Braçai teve a melhor classificação do Rio Ave, quase uma das melhores do jogo. Eu sei que ele fez alguns dribles acertados, mas ele acertou tantos como os que perdeu. E se ele tivesse a jogar no lugar do André Luiz, até podia perder 7, ganhar um e marcar gol. Grande exibição. Sendo um lateral direito, ele não pode perder lances. Não se pode andar a divertir com a bola, só seja, não é no sentido pejorativo, e depois deixar os colegas, ainda por cima que agora já são só três, à rasca e a correr para trás, até porque vimos no golo que sofremos, que nem foi de uma perda de bola,
nem o Nikica, nem o Ndói, nem o Olinho, e acho que nenhum médio do nosso plantel é o dos mais fortes a correr para trás. Portanto, tem que se ter cuidado. Eu acho que ele é um jogador que pode ser muito útil como extremo, e se calhar está na altura de apostar no João Tomé, embora eu se calhar dava 3 ou 4 jogos a ver se fazemos alguns pontos, porque depois se isto dá um descalabro, também vão dizer que a culpa é do rapaz, e que é disto e que é daquilo. Enfim, é o que é. E eu sei que muita gente não gostou da exibição do Pollman, que eu acho que era assim que ele se devia chamar, que deixa lá o olhinho de fora e o comentador da Sport TV com o olhinho, e que ainda é pior. Ele que se foca em ser o Pollman e que se foca em ser um número 10. É o tipo de jogadores que eu mais gosto, sempre foi. Portanto, eu acho que lhe dou aqui, se calhar, demasiado benefício da dúvida, mas acho que fez alguma coisa, acho que conseguiu construir. Foi o jogador mais rematador da equipa, se eu não estou em erro. Agora falta efetivar aquilo que ele fez na pré-época quando chegou cá, em que nos textos, aos jogos não víamos, mas nos textos aparecia sempre o Olinho e o Olinho a marcar e aparecia muitas vezes. Falta agora fazer nos jogos. Muito Pego bem, eu. não sei se disseste melhor e pior, mas acho que estás a passar para o João, né? Sim, não, era isso. O meu melhor, o Zé Brabeck, na dúvida, o pior não sei. Ok. Então, João, pego eu e pego naquilo que o Daniel estava a dizer sobre o Pullman. Eh, o Pullman fez até hoje 54 jogos com o Rio Ave, marcou um golo. Pá, algum de vocês, e vocês são pessoas que veem tantos jogos do Rio Ave como eu, como sou, no fundo, vemos todos, alguns, alguns em direto, muitos no estádio, e outros. Eu até já vi jogos do Rio Ave na box, não é? Que às vezes temos trabalhos e essas coisas, não interessa. No fundo, eu vi todos os jogos do Rio Ave. Eu tenho a certeza que vi estes 54 jogos do Rio, do Pullman. Epá, eu não me lembro de nada que ele tenha feito na vida. Marcou um golo em 54 jogos. Isto é uma fraude. Não, uma fraude desportiva, como é evidente. Né? Atenção a. Portanto, epá, eu não vejo nadinha, 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 nada. Eu preferia o João Graça, e não tem a ver com ser português. Preferia o João Graça de cadeira de rodas do que o Pullman. Eu até acredito que ele deu o máximo. Eu estou perfeitamente sem sarcasmo nenhum, sem ironia nenhum. Ele está a dar o máximo. Se aquilo dele é o máximo, epá, não serve. Não serve. Epá, eu acredito que haja um moço no. Eu penso sempre isto. Eu sou ainda um bocado da velha guarda. Deve haver um moço no sub-23, pá, mais abnegado, com mais capacidade do que, do que o Pullman. Não, acima de tudo, João Paulo, aquilo que eu acho que nós sentimos muitas vezes é que deve haver alguém no sub-23, ou neste caso o Graça, que não faz pior. E a partir do momento que o jogador falha uma, duas, três, 4 vezes, está na altura de dar a vez a outro, porque ele não vai fazer pior. E pode ser que faça melhor e pode ser que espicasse o outro a voltar ao seu melhor, a fazer mais, a fazer diferente, que retire pressão, eventualmente. Sem E dúvida, acho sem que dúvida, isso tens sem dúvida, razão. sem dúvida. Quanto ao melhor e pior, o melhor é o Brabeck, embora ele tenha ele tenha uma falha terrível, na minha opinião, no golo, e esse lance até dá o golo, mas ele depois e já antes, teve 4 ou 5 intervenções, pá, de um posicionamento tático, de uma leitura de jogo muito boa, muito boa. É pena no melhor pano que é a Noda. Portanto, eu também concordo entre o Brabec e o Becerra, os melhores. O pior para mim foi o Beleza. O Beleza, às vezes dou-me ao trabalho de contar as vezes que os jogadores pegam na bola e depois começo a contar e depois desisto. Opa, até ao intervalo ele tinha tocado na bola 4 vezes. Ah, também, pá, não sei, conseguiu estar, acho que 90 minutos em campo. Se não esteve 90 minutos, foi substituído no fim. Depois houve tantas substituições no fim que me perdi. Sem ter feito um passe, uma desmarcação, um remate, nada, não fez nada. Para mim foi o pior em campo, foi o Beleza. Tenho dito. muito bem. Eh, Passou lá do jogo é um facto, mas a verdade é que ele também, contra a melhor defesa da liga, um jogador sem rotinas, não sei, mas aceito.
aceito, salvo seja, não tenho nada que aceitar, é a tua Pois, opinião. Tiago, Até estamos cá é para discordar a um gente- bocado e conversarmos. não, e nós estamos cá é para esperar o melhor. Epá, a gente espera o melhor dos jogadores, não é? A gente espera o melhor. Eu não aceito de ânimo leve que um jogador como o Pullman ou como este Beleza, epá, a sua existência. Eu prefiro um Brabec que arrisca, que mete o pé e que depois até falha. Prefiro um Vrossai que arrisca, epá, mesmo correndo mal, do que Monos. Sim, mas lá está, ele também me parece ali um ponta de lança adaptado. Ou seja, pareceu mais Não, uma não, não. Ele quando, adaptação. ele quando veio contratado no site diz que ele é ponta de lança. Atenção. Certo, mas Pronto, mas e no primeiro jogo jogou, substituiu para ponta de lança, no segundo já jogou a extremo, não sei. Só o Saltiris saberá e ele, quer dizer, dá para vermos aqui que ele jogava de antes, não é? Mas olha, já agora relativamente ao Saltiris, não me parece ter sido o pior jogo dele, eh, embora a equipa tenha produzido igual ou semelhante ao que tem vindo a fazer para trás. À equipa, já agora eu daria um 8. Um 8. Acho que é uma classificação condizente com aquilo que fizeram. Uma derrota, fizeram, não vou dizer os mínimos, mas apareceram em campo. Não posso dizer que não, mas também não me deram tanto ânimo como no jogo anterior. Por isso, é um 8. eu Daniel? subscrevo o teu 8. Vou pelo 8 também. Em relação ao Sotiris, quase tudo bem, ou quase tudo no razoável, não é? No aceitável, nada de muito estranho. Acho que devia ter mexido mais cedo no meu campo. Eh, as pilhas estavam a faltar, e eu teria posto bem mais cedo o Graça em campo, um bocado como o João Paulo estava a falar, no lugar do Coleman. Quando o Coleman sai, era para meter o Graça, não era para meter nem Zoabis, nem coisas parecidas, era para meter o Graça, que é O Graça ou era o aquele, ou Lawrence. aquele Ryan Guilherme, eu acho que esse Ryan, não é? Mas o Ryan o Ryan não, o Rian, ele supostamente é um volante, portanto é um 6. Eu tinha a Não é ideia que ele seria conforme. um 8 para a frente. Se eu acho que pode ser um 6-8, mas não vai ser um 10, não é para jogar nas costas. E, Pronto. e, e acho que era ele, e ele sim, podia ter entrado mais cedo como entrou. Pois, mas acho que devia ser mais cedo, é isso que eu estava a dizer. E ainda mais cedo, o Graça, quando sai o Pullman, era o Graça que tinha que entrar. Se o Pullman sai porque o treinador acha que não está a produzir, o jogador que tem que entrar era o Graça. Não há mais nenhum no plantel para fazer aquele lugar naquele momento. Não é o Zoabi, não é o Beleza para trás ou para a frente, porque tirar o Beleza de ponta de lança para meter o Zoabi, quer dizer, perdemos o Beleza, perdemos o Zoabi, perdemos dois jogadores. Que eu, para mim, já estou farto de dizer que o Zoabi é um extremo, não é um avançado, pelo menos não com esta idade, não tem capacidade para estar ali na frente. João Paulo, comentando o que estavas a dizer há um bocado, o Beleza fui aqui ver, o atual, 19 toques na bola. O Beleza, O ao Beleza, ao 19 longo do toques na jogo todo, bola. eu parei para ir aos 5, foi para aí aos 35, 30 minutos, para ele tinha dado 5 toques, eu desisti. Pronto. Eh, Não, mas repare, o que eu estou a dizer é qualquer coisa que a gente recorde que ele tenha feito que Sim, sim, seja. sim, sim, sim. E é Até o porque ele joga, normal. Se eu for joga ver numa Denis, posição, que tem protagonismo, quer dizer, aquela ó, João posição quando ele Paulo, joga. o Denis Bull fez 16 toques na bola, ok? Mas, Mas mas sim, também pronto, o meu critério de quantidade não é qualidade. é O, isso. o, o Tiago estava a falar no Sotiris. Pá, eu não sei se eu eu não queria falar do Sotiris. Pá, reservo as minhas declarações na presença do meu advogado sobre o Sotiris. Mas há uma coisa que já aconteceu no outro jogo. Eu não sei se vocês acham que é só teimosia minha. Eu escrevi isso e o Real entrou com o Moreirense sem nenhum avançado no banco. Eh, o Rafa se precisasse de meter um extremo, não tinha. Ontem tinha o Zoabi, portanto, não tinha ninguém. O Rafa as equipas podem levar oito suplentes, salvo erro, mas o guarda-redes oito são nove suplentes. Pá, e não há um avançado. Era preciso substituir, refrescar o Bezerra. O Bezerra estava completamente cansado, ia dizer, morto, mas cansado. Nós tínhamos quatro médios no banco, quatro defesas,
e tínhamos o Zoabi, ou três defesas. Pá, eu não sei, isto não é normal. Eu não acho isto normal e alguma coisa. Onde é que está o Goal? Onde é que está o Medina? Não sei onde é que estão esses jogadores, porque eles podem não ser grandes jogadores, mas fazem parte do plantel e se forem precisos têm que jogar, porque então, é para isso que eles recebem. Pronto, fica a minha indignação. Acho, Deve acho estar, que tens razão, Paulo. deve estar a preparar alguma adaptação, tipo um E, Guala e, Guarda. e reparem que nem sequer estava o Buta também. O Buta também não estava. Não, o Uta, há dois Ou jogos que não seja, aparece. O Uta nos nós dois só últimos podíamos, jogos. nós só podíamos refrescar o corredor direito do Tomé. Não O que tínhamos nós mais. fizemos, ele fez uma coisa que eu acho que ainda não tinha feito esta época. Meteu o Vrossai a extremo. Eu acho que foi a primeira vez. Ele fez pontualmente há 4 ou 5 jogos, fez pontualmente e acho que até o Versailles jogou na esquerda. E acho Não, que exatamente, exatamente. Mas ele depois me acho tirou e que depois é. voltou a metê-lo na esquerda. Não. Não, Agora, não, mas assumi não. Jogou na esquerda a extremo. Chegou a jogar ali extremo. uns Pronto. minutos. E eu não sei se ele fez até 3 posições nesse jogo. Portanto, O preferiu recorrer a um jogador que já estava muito cansado, depois de ter feito o corredor direito, e metê-lo a extremo, que era só para o desgastar mais ainda, do que meter um extremo fresco, porque não havia nenhum. Não há. Não Pá, há Medina, não há Lobato, não há nada. Não há não sei, não sub-23. sei. É um mistério para mim. Estás a falar num Força, Sr. fantasma. Tiago. Já alguém viu o Lobato? Curiosidade. O Pronto, Lobato, a falaste. única coisa que a gente vê nas fotografias, não é nada. Muito bem. Fechado o jogo, não sei se mais algum. Vocês querem dizer mais alguma coisa relativamente ao jogo? Eu, tudo o que tinha apontado, já falei. Ora, muito bem. Vamos lá para o que é positivo e o que é que foi negativo nesta semana. E bem, negativo, tivemos muitas coisas. Aliás, as nossas três principais equipas foram derrotadas esta semana. Mas eu acho que o mais negativo, sem querer estar aqui a chatear muito o pessoal do futsal, porque, coitados, até falamos muito mais da equipa principal da SAD do que da única equipa que representa verdadeiramente o Rio Ave Futebol Clube, mas a realidade é que eu estava à espera de mais contra o Caxinas depois de termos vencido na primeira volta, até por o resultado até foi o mesmo, não foi? Na primeira volta nós ganhamos 6-3 também. Acho que foi qualquer coisa assim, mas pronto. Uh, o feminino também perdeu um zero e o Rio Ave SAD no futebol 11 perdeu um zero também. Pelo outro lado, o positivo são as vitórias do Sub-19 e do Sub-23 para a taça. É o que temos mais positivo a tirar desta semana. Um, Daniel? Olha, começando pelo pior, para ver se acabamos melhor. O pior foi mesmo, olha, é meu, não é do Rio Ave, é meu. Foi eu ter percebido que no ano em que descemos de divisão, por esta altura tínhamos 26 pontos. E eu gostava de ver uma luzinha ao fundo do túnel, de repente vi o comboio. Não sei, foi o meu negativo, foi o meu pior desta semana. Não pensei que na altura tivéssemos tão melhor como estamos agora. O melhor, além da exibição do Miguel Oliveira no Superbike, se calhar foi a continuidade desta mudança no esquema, na forma da equipa se apresentar em campo. Não só o esquema, mas a atitude, não sei. O melhor esta semana foi muito difícil. Foi muito difícil de ver. Claro que há a questão do Sub-23, sim, e então temos ainda a quinta vitória seguida. Se eu da outra vez falei que já não acontecia desde 21, 22, acho eu, a quinta então ainda deve ser mais antiga. Uh, mas o melhor foi difícil. Bem, se o adepto do Manchester United fosse do Rio Ave, já podia cortar o cabelo se apoiasse o Já. Sub-23. João? Bem, o pior da semana, e é a primeira vez que eu trago o futsal para pior da semana. Portanto, já várias vezes elogiei o futsal como melhor e hoje acho que realmente só houve uma equipa mesmo. Na primeira parte ainda a coisa esteve relativamente, mas a segunda parte do Rio Ave foi muito má. Só uma equipa que quis ganhar o jogo. Foi uma lição de humildade face às camisolas O Rio Ave é bastante, eu ia dizer, muito melhor do que o Caxinas. Muito melhor, em termos técnicos, em termos individuais, equipa.
mas as camisolas não ganham, as camisolas não ganham jogos e o Caxinas mereceu. Tenho que dar aqui os parabéns, tenho que dar aqui o reconhecimento, não é? Não quero dar parabéns nenhuns em particular, que foi uma vitória e mais nada, mas mereceu ganhar, indiscutivelmente, e não vou dizer que nos deu um banho, que não deu, mas deu-nos uma lição de humildade, porque realmente só dizer que é Rio Ave e depois não fazer para isso não chega. Portanto, este é o pior da semana. O melhor, como vocês disseram, também não é muito fácil encontrar, mas eu, pá, como sou muito boa pessoa mesmo, e sou mesmo uma pessoa assim, pá, mesmo que otimista e vejo sempre o copo meio cheio e essas coisas todas, eu acho que o facto de termos saído vivos, digamos, do Dragão, com uma derrota que não foi pesada, que não foi nada embaraçosa. Pá, no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: se tivéssemos saído, acho que ao bocadinho um de vocês disse que podíamos ter perdido 5-0, acho que não, não fazia sentido. O Porto teve as duas ou três bolas no ferro, teve aquele lance, mas aquele lance que foi anulado, e depois há ali uma grande penalidade, que na minha opinião é grande penalidade. Pronto, mas que o árbitro não marcou, ou o árbitro, quer dizer, o VAR também não marcaram, mas o Porto não teve mais nada, foi isto. Portanto, digamos que o Porto, o nosso guarda-redes fez uma defesa e pouco mais. Mas pronto, saímos vivos do Dragão. Acho que se os jogadores, é isso que onde eu quero chegar, se os jogadores precisam, e o Mister Sotiris precisa de alguma coisa para dar ânimo durante a semana para o jogo com o Famalicão, que é tudo está virado para aí. Acho que o jogo do Dragão não nos envergonha, não nos enterra e não nos ajudou a cair mais. Opá, ou manteve-nos igual, ou manteve-nos ali um bocadinho mais à tona, para então agora irmos com tudo. Eu não sei se o doutor se lembra, mas há cerca de 20 minutos atrás o senhor disse que nos estávamos a sustentar, a contentar muito pouco. Não, 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 não. Eu sei bem que eu vou tirar o cinto e vou chicotear-me agora disso mesmo. Pá, eu reconheço, mas é tal o desespero, pá, que já não sei. Pronto. Eu Não, por sei. isso, ó, João Paulo, por isso é que tu devias ter referenciado como o melhor e não o positivo. Pô, pá, não Isto sei, foi olha, o melhor, não foi a positivo. enfio o Barreto, caso não tenho aqui nenhum, senão enfiava aqui um Barreto, mas enfio o Barreto porque foi bem mandado. Muito bem. Tema extra. Eu, como tema extra, bem, por norma, nunca trago nada de interessante, nem para a conversa sobre o jogo, quanto mais tema extra. E esta semana vou continuar a manter o registro. Venho falar do que se passou em Braga, no jogo Braga-Vitória. Uh, os adeptos de futebol são parte integrante do espetáculo, ou eram, e começam cada vez a ser menos. As pessoas são cada vez, já há uns anos que vêm sendo empurradas para ver os jogos em casa, e as poucas comparativamente ao passado, que vão ao estádio, são cada vez pior tratadas, se bem que há uns que também não merecem tratamento melhor, mas não é isso que está aqui em causa. Os adeptos do Braga tiveram uma ou duas semanas ou um mês, o que é que seja, o trabalho a preparar toda uma coreografia, acho que é assim que se diz, para receber os seus atletas e para contribuir assim para o espetáculo. Eh, do que eu vi, não encontrei nada que fosse insultuoso na coreografia ou o que é que seja, mas eles foram eh, proibidos de exibir o que lhes custou horas depois do trabalho, certamente dormir mal, certamente não estar com as suas famílias para preparar um jogo, e depois chegou ao final e a polícia impediu o comandante distrital do comando do Porto, ou de Braga, impediu que aquilo fosse exibido. Um, para ajudar a situação, pronto, depois eles, quando perceberam que a polícia estava a retirar-lhes aquilo, tentaram ir a correr para dentro do estádio para ficar com aquilo na mesma,
não foi possível. Algumas pessoas foram detidas, eles provavelmente também não pediram licença para entrar no estádio, tentaram entrar à bruta, certamente. Estou a dizer, ok? Eu estou a tirar para o ar, não sei se foi ou não. Sei que há um vídeo de uma senhora segundo dizem, 82 ou 84 anos, que foi, não tendo sido agredida, ou necessária, não lhe bateram com um cacetete, mas empurraram a senhora, fruto da sua idade, não se aguentou, caiu no chão e abriu a cabeça. Isto por parte do Corpo de Intervenção, da PSP, o que quer que seja. É um momento que mancha o nosso futebol. Não é este o futebol que eu quero. Eu gosto de ir a estádios, gosto de ver estádios cheios. O Dragão ontem estava cheio para receber um Rio Avezinho, por exemplo. Uh, e eu gosto de ir a estádios e gosto que os adeptos contribuam para o espetáculo. E acho que estes momentos só afastam pessoas do estádio. João Paulo, Eh, o meu tema extra, vou ser rápido porque já falei tantas vezes a questão da SAD, mas quero registar aqui apenas epá, esta. Acho que isto é azar que nos persegue. Não sei, as coisas podiam correr. Eu só pedia que corressem normal, não pedia que fôssemos a melhor, se não ganhássemos o prémio de a SAD mais bonita do ano. Não quero nada disso. Pá, mas o facto da presidente da SAD ter ou não ter funções executivas não é uma questão simbólica, questão com importância para o funcionamento daquela sociedade, que por acaso é a sociedade que tem o nome do nosso clube. Se a presidente da SAD tem funções executivas, significa que ela manda. E atendendo a que as outras duas administradoras executivas estão em Itália e na Inglaterra, ela manda mesmo, porque é a única que está cá a mandar. Se a presidente da SAD não manda, e portanto é apenas uma função simbólica, e quem manda são as senhoras que estão em Roma e em Nottingham ou em Londres, a função da presidente da SAD é simbólica. E isso tem consequências no funcionamento da SAD. Portanto, eu acredito que para a esmagadora maioria dos nossos ouvintes isto diga muito pouco, e alguns, para quem diz, até já estão interfartinhos de me ouvir porque pronto, este tema interessa, mas isto não é apenas um capricho ou não é assim, digamos assim, um, um detalhe, porque nos remete para quem efetivamente manda, ou seja, para concluir, se a presidente da SAD tem poderes executivos, é normal que ela tenha tido responsabilidades no que aconteceu em dezembro, com os despedimentos, aquele mês de dezembro terrível. Se a presidente da SAD apenas observa e recebe chamadas e fala e não manda nada, é, é perfeitamente normal que ela não tenha tido responsabilidade nenhuma no que aconteceu em dezembro. Tenho dito. e se não tem responsabilidade, se não é ela a presidente, porque é que foi dito que é ela? Porque é que houve todo um teatro Não, mas de no comunicação site do Rio social Ave, no a site do preparar Rio Ave está a dizer que tem, que é administradora executiva. depois? Não é num blog que está, é no site do Rio Ave Futebol Clube. A questão é, se não é, porque a quem é que interessa dizer que é? Ó, Tiago, foi por isso que eu comecei. Eu preferia que, pá, porque é que tem que haver estes equívocos? Porque é que tem que haver estes. O povo diz, porque é que tem que haver estes coiros encoirados? Quer dizer, parece que andamos aqui a esconder, parece que andamos aqui a tentar. Não sei, pá. Fico Isto triste, não, olha, estou triste. isto não é, eu não encaro como um equívoco isto, porque isto é propositado, isto tem que ser propositado, Não, porque mas isto não é alguém está enganado. Ou está o Ministério da Justiça ou está o site. um equívoco é eu ligar-te a Olé João, enganei-me, disse um olé em vez de dizer um olá, né? Confundi ali uma coisa. Isto não é um equívoco, isto é uma coisa e quanto a mim tem alguma gravidade. Mas eu não consigo explicar, porque se é consciente, não consigo explicar qual é a razão. Pois. Daniel, Deixa-me só, antes de avançar, dizer que
Além da questão do equívoco, que é bastante grave, para nós termos uma ideia, e o João Paulo pode confirmar, uma vez que pensou mais neste assunto, mas no fundo, em termos de SAD, é como se nós Rio Ave, não tivéssemos o presidente como temos no clube, tivéssemos o presidente da mesa da Assembleia. Tem lá, dá alguns poderes, mas não decide. Portanto, nós Se no nosso plano temos a presidente da mesa da Assembleia da SAD. a ser verdade o que foi publicado no notário. Ou seja, o registro Sim. notarial feito pela SAD diz que a presidente da SAD não tem funções executivas. É, portanto, um presidente da Assembleia Geral, uma figura decorativa, digamos assim. Organizar reuniões, não é? Aquilo que se diz, Dá a vez para falar. que se usa muito nos bancos, que é o chairman. Pá, o Sherman tem um poder de influência. Pode dizer assim ao Sr. Marinakis, não faça isso, ao Sr. Marinakis, veja lá. Não seja assim. Poder de influência. Mas não toma nenhuma decisão. Não tem que assinar nenhum cheque, nem assina nenhum documento. Isso faz toda a diferença. Sim, será responsável pelas Daniel, atas. desculpa Mas interromper-te, pronto. Daniel. Desculpa interromper-te, mas aqui entre nós que ninguém nos está a ouvir. Quem me dera ter um presidente da Assembleia Geral que decidisse alguma coisa. Pois, mas Não, mas Tiago, o Daniel tem razão numa coisa. O Presidente da Assembleia mesmo quando, quer dizer, quando era o Mário de Almeida no Rio Ave, ele também não decidia nada. Ele tinha era tanta influência que sim, obrigava sim. a direção a decidir a favor do que ele queria ou do que ele achava que era melhor para o Rio Ave. Mas por definição, eu já fui presidente da Assembleia. De Assembleia Geral por exemplo, do CCO, do Sindicato de Operários, o presidente conduz as reuniões, agora fala este, agora fala aquele, agora fala. Epá, o presidente da Assembleia Geral é isso mesmo. Raramente tem que tomar uma decisão mesmo, não é? Como, Só Eu, se, só eu se, sei, eu estava só só a se ficarmos dizer. sem direção, não é? Se ficarmos sem direção, é que ele é o fiel da balança para arranjar uma solução. sim, 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 nesse caso sim. É porque ele é o mais alto representante dos sócios dentro da instituição, não é? Ele representa a Certo. vontade dos sócios, salvo seja, passa a expressão. Certo. Daniel, No nosso caso é o Nelson Ned. Desculpa, era uma piada. Sim. Olha, já peguei ali uma rasteira, acho, ao Tiago, nem sei se o São Paulo percebeu, mas percebi que o Tiago percebeu quando falei do Miguel Oliveira, mas não só pela graça, mas porque foi de facto extraordinário e ele fez aquilo que nós precisávamos de fazer, ele saiu do último em 3 corridas e chegou sempre ao top 10. Infelizmente numa delas, um problema mecânico pô-lo fora da corrida. Mas eu agora tenho aqui outra rasteira que, pronto, eu vou falar aqui de um tema que se calhar isto é tema para um Rio Avíssimos Extra ou qualquer coisa, mas que me tem feito alguma confusão, que é a identidade. Ok? A identidade do Rio Ave. Primeiro chamar a atenção, existe um narrador que teve no último jogo de futsal que diz a equipa Rio Avista. E a verdade é que eu acho que ele tem razão, que é o Rio Ave, nós dizemos Rio Avista, ele diz Rio à vista, até parece que o rio está à vista de alguém, mas eu não sei em termos de português se não é mesmo Rio à Vista e acho muita graça que ele diga Rio à Vista. Só primeiro me estava a fazer confusão, se calhar ele não está assim tão errado. Mas depois vimos, até por causa deste jogo ser com o Porto, mais algumas pessoas se entreteram e aproveitaram a boleia para falar de Marinakis. Vamos todos falar de Marinakis, que é isso que é importante. Rio Ave não é importante, importante é vamos falar de Marinakis e bater no Marinakis no maluco. E então ali falam do Rio Ave, da identidade do Rio Ave, e que o Rio Ave perdeu a identidade, pessoas que se calhar não sabem três coisas sobre a história do Rio Ave, mas sabem muito sobre a identidade do Rio Ave, aparentemente, que perdeu a identidade. E eu pergunto, e por isso é que eu digo que isto pode ser um tema extra, se calhar nos comentários as pessoas podem já fazer alguma coisa. Qual é que é a identidade do Rio Ave? Para mim, a identidade do Rio Ave é acreditar em todos os jogos. É lutar por todas as bolas, é acima de tudo jogar de igual para igual, com qualquer adversário, sabendo que vai ser difícil, se calhar vamos perder, mas não vamos para trás. É preferir ganhar, se calhar mais que com classe, às vezes preferir ganhar com estilo do que ganhar de qualquer maneira. E depois tenho aqui algumas interrogações. A identidade do Rio Ave é apostar na formação, é ter jogadores da terra, não sei, é ter portugueses, que é muito o que dizem na televisão. O mapa da identidade não tem portugueses. É isso a identidade do Rio Ave, é ter portugueses. Ter os adeptos alinhados com o clube. Isso parece uma identidade do Rio Ave e de qualquer clube, mas ok, assumo que possa ser e que agora não esteja a acontecer. Outra coisa que eu diria que a identidade do Rio Ave, mas disso eles não falam, é ser cumpridores. Eu acho que a identidade do Rio Ave está assente em pessoas
honestas e que tentam ser cumpridoras dos seus compromissos. E sabemos que isto hoje em dia temos pelo menos muitos processos em tribunal a dizer que nós não somos cumpridores. Disto eles não falam. Eu não sei se isto faz parte da identidade do Rio Ave, eu não sei qual é a identidade do Rio Ave, se calhar, sei qual é a minha identidade do Rio Ave, sei porque é que eu me identifico com o Rio Ave, mas se calhar não sei qual é a identidade do Rio Ave. Como eu digo, não sei se isto estava um tema extra, ou melhor, um episódio extra só para falar de identidade, mas está-me a cansar um bocado falarem tanto na televisão, nos jornais, online, da questão da identidade do Rio Ave, de pessoas que não sabem muito bem o que é o Rio Ave, não sabem sequer o que é ser adepto de um clube como o Rio Ave. Eh, e se calhar nós também temos que parar para pensar um bocadinho qual é que é a nossa identidade. O que é que é? O que é o Rio Ave? Pois, eu acho que isso das identidades, só indo a um estádio e vivendo o jogo por dentro e por dentro da massa associativa que detém o estádio, salvo seja, é que se percebe qual é a identidade. Pronto, eu Não é? Porque tenho, tenho a a minha opinião. a identidade é jogarmos bem contra o Porto, é lutarmos pela Europa. Isso não é identidade, isso é uma equipa bem organizada, que joga bem, isso Claro, é o que quer qualquer equipa. Eu acho que a identidade do Arouca não é lutar pela manutenção, isso não é identidade. claro. Eh, E é isso que atiram muito, não é? Ele vai perder a identidade porque não tem portugueses, porque joga mal e já não está no sítio onde estava. Acho que não é isso a identidade do Rio Ave. Não, não, não é tanto por aí. Não sei se mais algum de vocês quer dizer alguma coisa. Eu tenho uma pergunta para fazer ao João. Eu vi hoje um comentário no jornal em que se referiam ao jogo do Rio Ave, falando do Rio Ave como o Olympiacos C, blá 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 blá. Isso é legal, Legal, como? Estamos é o direito à opinião, isto obviamente, mas isso Tiago. não é uma opinião. Então não é. Não, não, é comédia. Não, Eu vamos lá dizer, ver. Vamos lá ver. Eu também li isso. Perguntaram a um senhor chamado Pedro Marcos Lopes, ou perguntaram a um Tiago Sencadas, ou perguntaram a um Daniel, um Jabal desses, uma opinião sobre o jogo. E ele emitiu uma opinião e descreveu-nos a nós como Olympiacos C. Entre aspas, salvo erro. Epá. Não, entre aspas foi o jornalista que pôs, porque ele quando falou nem pôs entre aspas, não é? Acho que Não, nem. não sei se eu Não, agora não não, tenho não há. Acho que não não sei se era tem. só Olympiacos C que estava entre aspas, era essa a minha dúvida, não sei se era isso. Acho que não tem. O Olympiacos é o jornalista que põe, tenho certeza absoluta que ele, quando responde, não diz entre aspas. Mas no Record aparece entre aspas. Tiago, é o mais puro exercício de liberdade de expressão que é possível. Devo dizer que até a pergunta me surpreende um bocadinho. Porquê é que tu achas que isto não pode ser uma eu, opinião? pronto, eu ao nível, eu sei que é legal. Obviamente que eu quando perguntei que é legal, eu sei que é legal, mas isto é o desrespeitar de uma instituição, não? Então, e quando nós chamamos ao Varzim os Poveiros e quando chamamos o. Nós podemos dizer o que quisermos do Eu quando Varzim. me refiro ao meu, eu quando me refiro ao meu adversário, ok, pronto. De Eu já facto, escrevi que o Rio Ave era o Olympiacos B também. Não escrevi que era C, não cheguei lá tão longe. ok. Pois, a realidade é que eu também não me indignei quando disseram que nós éramos o Bayern da segunda divisão. Ok. Epá, Tiago, honestamente, quem não lhe quer. Primeiro que tudo, a liberdade de expressão tem que ser a coisa mais importante de tudo porque são opiniões mesmo. Opiniões. E Sim, quem não lhe quer ser. ele mete Diz? aqui umas tremas, não sei se isto é aspas, mas é tremas porque é só um É uma, traço, é uma, é uma aspa simples. É uma aspa simples. portanto Quem não lhe quer ser lobo não lhe veste a pele. Ou é uma seja, comparação. ninguém diria que nós éramos o Manchester City A, B ou C, somos o Olympiacos. Não somos. Ele podia ter dito o Olympiacos B, eu já escrevi que nós éramos o Olympiacos B, com tantos gregos no plantel, e portanto ele foi mais longe do que eu, era o Olympiacos C. Uma coisa é nós já falarmos de nós próprios. Ok. Sim, ninguém, já sabes como é que é, ninguém pode dizer mal de nós, a não ser nós, não é? Exatamente. Nós nunca, A eu não realidade é tolero. que eu sinto-me desrespeitado, sabes? Não, pois, tu sentes-te incomodado, eu acho que não te podes dizer desrespeitado. Até porque não é assim, epá, não é uma ofensa dizer.
Eu sinto mais desrespeitado quando agora aparecem 500 tipos a dizer que nós somos o próximo Boa Vista. Sinto, Eu acho que o maior problema desta ofensa é que nós achamos que ela é verdade, é real. Isso é que é o problema. Não é por aí. Isso é que dói mais. A mim não me ofende uma pessoa na rua dizer-me isso, aparecer num jornal isso escrito. é a opinião daquele indivíduo. Quem não lhe quer ser Globo não lhe veste a pele, Sim, Tiago. sim, sim, Nós, sim, sim, nós agora sim. somos. Certíssimo. E já agora, antes de fechar, quais são as vossas perspectivas para o derby lá de casa? Jogo 1000 do Rio Ave na Primeira Liga. Rio Ave 3, Famalicão 0. Muito Acho que bem. está tudo dito, nem dizíamos. Acabamos o programa aqui. Daniel, perspectivas o Opa, mesmo? eu não sei, eu espero mesmo que alguém durma no sofá e como normalmente não é mulher, isto pode ser mal para nós. Muito bem. E eu, por acaso, acho que vai haver uma vitória para o lado do Rio Ave. Também estou confiante nesse sentido. Alguém quer dizer mais algo? Rio Não. Ave, Ale, Muito bem. já estou, Foi, já estou para domingo, já estou para o próximo jogo. foi o Rio Avíssimos da jornada 24, se não me engano. Uh, 24 ou 23? Talvez seja 23. 10-3. Que bandeira bonita, João. Acho que é mesmo a bandeira oficial essa. Não é Uh, toda a gente tem uma bandeira deste tamanho para apresentar num programa. Uma Pois grande não não. cabia. Mas eu não sei se essa bandeira pode ir ao estádio, por exemplo. Se calhar não Isso, pode. se calhar não. Se Não, calhar não. esta pode. Esta pode. Cumpre com os limites legais. É 1 metro. A hashtag tem de ser de plástico. Não sei se é de Esta, plástico. esta, Olha, Tiago, já agora, pronto, a gente não queria dizer nada, mas peço lembrando de algumas coisas. Tu que gostas do fenómeno das claques e pode haver mais quem esteja a ver que gosta, achei muito interessante, estava a ver no outro dia o jogo do Lar e a quantidade absurda de bandeiras que o Lar tem nas três bancadas que são filmadas. O Lão? E o Lar, sei que estava em primeiro, já não está em primeiro na Liga Francesa, e tem, portanto, tem toda a bancada oposta à filmagem tem quase bandeiras de uma ponta à outra, ou vai tendo, e depois tem atrás das duas balizas, acaba por aparecer bandeiras. Eu achei interessante porque nós sabemos que as bandeiras normalmente aqui em Portugal estão com as claques em zonas legalizadas para as ter, e de repente vi lá por todo o estádio as bandeiras, achei muito interessante. Se calhar não é tão interessante estar atrás delas a ver o jogo, mas para mim que estou a ver na televisão, estava interessante. Muito bem, meus amigos. um O abraço. Daniel disse long, mas eu acho que vocês entenderão como lens. Uh, C'est tout. Très bien, mes amis. Um Au bonjour à revoir tous. e um jogo. Au revoir. E, por favor, subscrevam aqui o canal, como disse no início, para receberem as notificações dos vídeos quando são apresentados. Uma boa semana a todos. Um abraço, Rio Vistas.